Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que a ordem dos fatores altera o resultado sim. Hoje a gente vai falar de delineamento. Você já me ouviu falar essa palavra outras vezes. Eu falei, por exemplo, no vídeo em que eu expliquei como apresentar as amostras corretamente. Falei também no vídeo de métodos discriminativos e ainda vou falar em muitos outros. Porque em todo teste sensorial que a gente faz, é importante a gente seguir um delineamento correto. Você precisa apresentar as amostras para os seus avaliadores em ordens diferentes. E eu vou te mostrar qual é a importância disso, de saber o que é um delineamento e saber como aplicá-lo. Eu vou começar te contando uma história de quando eu era estagiária. Foi o primeiro teste que eu fiz, quando eu fiz estágio em análise sensorial. Eu estava lá toda confiante, querendo mostrar serviço, né? E era um teste de refresco em pó de laranja. 3 amostras de produto novo para concorrer com o produto atual, para saber qual era o melhor ali entre os novos protótipos. Era um teste de consumidor e a gente estava ali na área de preparo de amostras, etiquetando copinho, deixando as amostras separadas no cantinho dela, os utensílios para medir e preparar os refrescos e tudo mais, organizando questionário de papel, que naquela época era muito comum, a gente usava questionário de papel, e eu não estava entendendo por que a gente tinha uma ordem diferente para cada consumidor. Eu vi ali que os questionários para cada consumidor a gente estava colocando uma ordem diferente. Eu falei, gente, que negócio complexo, né? Dá para dar uma otimizada nesse negócio, vamos entregar a mesma amostra ali para todo mundo, que fica muito mais fácil a logística do teste, né? Assim a gente não se confunde, entrega a amostra de um para o outro, enfim. Aí foi lá a estagiária iniciante, achando que ia causar, revolucionar, né? Como que ninguém tinha pensado naquilo antes. Cheguei para minha supervisora e falei, e se a gente entregasse a mesma amostra para todo mundo? Ia ser bem mais fácil, não era? Aí minha supervisora, com toda a calma do mundo, falou, Tati, a gente não pode fazer isso. E aí ela me explicou todos os motivos de seguir um delineamento. Nada de errado em não saber isso, não tem problema. Isso realmente não faz muito sentido para quem não é da área, mas é essencial para você ter um resultado confiável e diminuir os vieses de ordem de apresentação. E por que a ordem de apresentação das amostras ela pode influenciar suas respostas? Tem pelo menos 4 erros ou efeitos que podem acontecer se um delineamento não é bem feito. O primeiro deles é o efeito de contraste. O que é isso? Se eu entrego uma amostra boa primeiro e depois eu entrego uma ruim, isso vai fazer com que minha amostra ruim tenda a ter avaliações muito piores do que se ela fosse apresentada sozinha. A pessoa, quando ela recebe a amostra ruim, ela fala, caramba, a outra foi tão gostosinha, agora vem com isso, né? E aí, por contraste, ela vai te dar uma avaliação muito pior. E o contrário também pode acontecer. Então, se eu entrego uma amostra ruim primeiro e depois uma boa, isso vai fazer com que a amostra boa tenda a ter avaliações melhores do que se ela fosse apresentada sozinha. A pessoa pensa, nossa, ufa, bem melhor essa aqui do que a outra, vou dar uma nota ótima, né? Tem também o efeito de grupo. O efeito de grupo é oposto ao efeito de contraste que eu já falei. O que é isso? É quando uma amostra boa, quando ela é servida no meio de amostras ruins, ela tende a ser pior avaliada do que se ela fosse apresentada sozinha. A pessoa tá lá no teste, né, e tal, aí ela pensa, aí vem outra amostrinha mais ou menos. E aí ela já vai para avaliar a amostra com aquele preconceito. Tem também o erro de tendência central. Esse erro ele é mais frequente quando a gente apresenta todas as amostras ao mesmo tempo para o avaliador. O que é isso? As amostras centrais em um grupo de amostras, elas tendem a ser mais selecionadas do que as que estão na extremidade. No teste triangular, por exemplo, isso pode acontecer. Então, o teste triangular ele é aquele que a gente entrega para os avaliadores 2 amostras iguais, uma diferente,
e ele tem que acertar qual é a diferente das demais. Então, quando a amostra diferente está no meio nesse tipo de teste, ela tem maior probabilidade de ser a selecionada. Tem também o erro de tempo ou viés de posição, que a gente costuma chamar. A gente tem que lembrar sempre que os nossos instrumentos de medida são pessoas. Então, a atitude delas, ela passa por mudanças durante um teste, né? Enquanto o teste está acontecendo. Desde a expectativa até a animação para a primeira amostra, que ela fala, ai, super legal, que demais participar desse teste, produto maravilhoso e tudo mais, até indiferença e cansaço para a última amostra. Nossa, mas não acaba nunca mais esse teste, manda outra amostra aí. E aí ela já está cansada e dá uma avaliação pior. Então esses são os vieses ou os erros que podem acontecer por conta de um delineamento mal feito. E agora eu vou te explicar o que é o delineamento de um teste. Então o delineamento de um teste, ele compreende o balanceamento. O que é o balanceamento? Cada amostra tem que aparecer o mesmo número de vezes em cada posição, e também precedida e sucedida o mesmo número de vezes pelas outras amostras. Eu vou mostrar isso na prática, como funciona já já. Mesmo que seja um teste monádico, né, que é aquele que a gente apresenta a amostra uma por vez, a comparação vai ser inevitável. Você está entregando uma amostra e está perguntando sobre ela, mas a nossa cabeça não tem como apagar as amostras que já foram. Então, mesmo no teste monádico sequencial, é essencial a gente aplicar um delineamento corretamente. Esse delineamento, ele pode ser de bloco completo, que é quando todos os provadores vão avaliar todas as amostras, ou de bloco incompleto, que é quando os provadores vão avaliar apenas uma parte das amostras, mas juntando os resultados de todos os provadores, eu tenho o mesmo número de respostas por amostra. Vamos ver como é que funciona cada um deles? Vamos ver então como funciona o delineamento de bloco completo. Nesse exemplo aqui na lousa, eu tenho um teste onde eu tenho 3 amostras e eu tenho 6 avaliadores. Aqui eu coloquei letras porque fica mais fácil da gente visualizar. Mas lembra que para identificar as amostras a gente sempre usa números de 3 dígitos, tá? Então, o delineamento, o que ele é? Esse é de bloco completo porque todos os meus provadores vão avaliar todas as minhas amostras. E eu tenho que ter uma amostra, o mesmo número de vezes nas mesmas posições e precedida e sucedida pelas outras amostras o mesmo número de vezes também. Então, vamos pensar aqui na amostra A. Quantas vezes ela aparece na primeira posição? Então, aqui, a gente vê que a amostra A aparece na primeira posição 2 vezes. Quantas vezes minha amostra A aparece na segunda posição? Então, ela aparece aqui e ela aparece aqui, também 2 vezes. Na terceira posição, ela aparece 1, 2 vezes. Então tá tudo certo, a gente tem a amostra A na primeira posição 2 vezes, na segunda posição 2 vezes e na terceira posição 2 vezes. Agora a gente vai ver quantas vezes o B vem depois do A. Então o B vem depois do A aqui e o B vem depois do A aqui. Então 2 vezes também. E agora a gente vai ver quantas vezes o C vem depois do A. Então, o C vem depois do A. 1 vez, 2 vezes, certo? Vamos ver também quantas vezes o C vem antes do A. Então, o C vem antes do A. Eita, nós. 1 vez, 2 vezes. Deu para entender a lógica do delineamento?
Então, é assim que o delineamento deve acontecer em um bloco completo balanceado. Todos os provadores avaliando todas as amostras, cada amostra o mesmo número de vezes em todas as posições e precedido e sucedido pelas outras amostras também o mesmo número de vezes. Agora vamos ver como funciona no bloco incompleto. Então aqui eu tenho os mesmos 6 avaliadores que eu tinha no bloco completo, só que cada avaliador ele vai receber apenas 2 amostras e não 3 como no bloco completo. Então meu teste tem 3 amostras, mas cada avaliador vai receber somente 2. Vamos ver como que funciona aqui esse delineamento. Quantas vezes a amostra A aparece na primeira posição? Então, são 2 vezes. Quantas vezes a amostra A aparece na segunda posição? Também 2 vezes. Quantas vezes o B vem depois do A? Então, 1 vez. Quantas vezes o B vem antes do A? Então, 1 vez também. Agora vamos olhar para o C. Ei, quase que eu perco um giz. Vamos olhar para o C. Quantas vezes o C vem depois do A? 1 vez. E quantas vezes o C vem antes do A? Também 1 vez. Só que qual que é a diferença do bloco incompleto para o bloco completo? No bloco completo, como todo mundo recebia todas as amostras, no final o meu número de avaliadores era o mesmo número de respostas que eu tinha por amostra, de questionários que eu tinha por amostra. Aqui, como cada avaliador recebe só 2 amostras das 3 totais do estudo, o número total de respostas por amostra que eu tenho é menor. Então, se a gente ver aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 respostas só para amostra A. Então, eu tenho 6 avaliadores no meu teste, mais 4 respostas finais para a minha amostra A. E qual que é a consequência disso? Se eu vou fazer um teste com um delineamento de bloco incompleto, eu preciso de um número de avaliadores maior para obter o mesmo número de respostas finais por amostra. E em quais ocasiões que eu uso um bloco incompleto, então, se eu preciso de muito mais gente? O bloco incompleto você consegue usar quando você tem um número muito grande de amostras no seu teste. É claro que os exemplos que eu fiz são com poucas amostras, né? São 3 amostras só, mas tem vezes que você precisa testar 8, 10 amostras, e aí fica muito cansativo para o avaliador responder sobre todas elas, né? Então aí, se você tem 8, 10 amostras para testar, você pode escolher que, por exemplo, cada avaliador receba só 3 ou receba só 4, e aí você adequa o número de pessoas que você tem, o número de amostras que eles conseguem avaliar e aplica um delineamento de bloco incompleto. Agora que a gente já viu como funciona um delineamento de bloco completo, um delineamento de bloco incompleto e você aprendeu a fazer o balanceamento, eu queria te dar algumas dicas para você não se perder nessa hora de entregar amostras diferentes para cada pessoa que está fazendo o teste. Então, dica 1. Essa eu uso bastante se o teste é em cabine, é bem prático. Eu costumo imprimir uma folha com os delineamentos de todos os consumidores e eu colo na parte de dentro da cabine, onde só eu vou ver. E aí, conforme eu vou entregando aquela amostra para aquele avaliador, eu vou riscando as amostras que já foram. Então, ali eu tenho certeza de que eu estou entregando a amostra correta. Se você vai fazer em uma sala de reunião, por exemplo, o que você pode fazer é imprimir essa planilha também, ou ter ela no computador, e deixar uma coluna para o nome das pessoas. Então fulano vai ser a amostra X, depois Y, depois E. E aí você coloca o nome dele na frente
E aí o mesmo esquema, vai riscando conforme você vai entregando, assim você não se perde, fica bem mais fácil de controlar. Era isso. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum assunto, deixa o seu comentário, eu vou adorar te responder. E na quinta-feira tem o terceiro episódio da série Alinhando Métodos e Objetivos, onde eu vou falar sobre os métodos afetivos. Até a próxima!